Oi, gente, como vocês estão? Mais uma que me fala contando casos com vocês e é mais uma vez influenciada pela dona Netflix. Eu assisti ao filme 22 de julho e aí eu fiquei com vontade de vir conversar sobre o massacre do dia 22 de julho que aconteceu lá na Noruega. Então vamos começar esse Maqui Fala. Eu vou começar passando uma vitamina C para usar como hidratante. E vamos começar falando. Então, gente, lá no dia 22 de julho de 2011, Anders, deixa eu ler o nome dele aqui, Breivik, nem sei se é assim que fala, ele é um rapaz que estava insatisfeito com o regime político da Noruega. Ele era de extrema direita e o partido que estava atuando na Noruega era um social-democrata, era o Partido dos Trabalhadores, não, Partido Trabalhista Norueguês. Então, gente, ele estava insatisfeito. Só que assim, até aí tudo bem, porque você não precisa estar feliz com o regime político do seu país, não é mesmo? Nem sempre estamos e tá tudo certo. Mas ele tinha uma insatisfação tão grande que ele achava na cabeça dele que ele precisava fazer algo em relação àquilo. Ele não estava só descontente, ele achava que ele precisava agir. Vou usar esse corretivinho aqui em pasta da Queen. Antes da gente começar sobre o caso mesmo, sobre o que o Anders fez, então, já que ele não estava satisfeito, vamos falar um pouquinho sobre a Noruega. Gente, a Noruega é um país de primeiro mundo e é um país que tem um dos índices de violência mais baixos do mundo. Então, a gente tem uma população lá que não tá acostumada com a violência. Não é igual a gente aqui no Brasil, em que a gente anda, né, com o olho aberto, olhando pra todos os lados, virando a cabeça. Ai, chegou um passarinho na minha janela. Já foi. Então não é como aqui no Brasil em que a gente anda meio que armado, né? A gente não anda armado literalmente, alguns andam, mas assim, no sentido de que a gente anda precavido, olhando pra todos os lados, guardando o celular, guardando mochila, a gente anda com a mochila na frente, porque a gente tá num país que tem muita criminalidade, então a gente já tá acostumado com isso. Na Noruega não, gente, é um país que os índices de criminalidade são muito baixos, então assim, eles nem, sabe, eles nem conseguem entender a criminalidade. Isso vai ser muito importante no desenrolar desse massacre. Então, pensando-se nisso, nesse pressuposto, que é uma população que não está acostumada com criminalidade, então vamos começar a falar sobre o caso. No dia 22 de julho de 2011, Anders começa a colocar o seu plano em ação. Existe uma ilha na Noruega que se chama Utoya, e lá acontecia tipo um retiro de jovens, no qual eles iam até lá essa ilha e aprendiam sobre o sistema, o governo, né, que estava atuando, né, sobre o sistema de governo que estava atuando, que era esse social-democrata. Então ia lá um grupo de jovens aprender mais, alguns deles futuramente até se candidatariam a cargos políticos. Então era tipo um retiro político assim, né, que acontecia. Então Anders, qual que era o objetivo dele? Chegar até essa ilha armado e fazer aqueles jovens escutarem ele. Então ele queria falar tudo o que ele pensava sobre não gostar do regime político, de achar que era uma furada, tal, porque ele era de extrema direita, então era totalmente contra o regime político que aquele povo tava aprendendo na ilha. Então esse era o plano do Ender, gente, chegar lá e fazer isso. Para iniciar então seu plano em ação, ele vai soltar uma bomba na capital, em Oslo. A ilha ficava a 40 minutos da capital. Então ele começa soltando algumas bombas lá em Oslo, que mataram já de cara 8 pessoas. E isso fez, gente, com que a polícia se voltasse para isso, para essas bombas que foram estouradas. Como eu disse, é uma cidade com pouco índice de criminalidade, então essa bomba, gente, já foi um grande baque para todo mundo. Nisso, todo mundo estava ali, né, voltado para aquela explosão de bombas, quem tinha sido, o que aconteceu, quem morreu, quem sobreviveu. E aí ele teve a brecha perfeita e a liberdade perfeita para ele ir para a ilha de Utoya. Então ele chega lá, ele consegue despistar os guardas que estavam ali fazendo a vigilância da ilha, porque ele fala assim, gente, ele joga a tática perfeita, falando assim, vocês ouviram que explodiu algumas bombas lá em Oslo e tal? A ilha era um lugar que não tinha muito sinal. E aí os guardas, né, pegaram e falaram assim, sim, a gente ouviu. E aí o Anders, ele tava vestido de policial. E aí ele falou pra esses guardas que estavam cuidando de Utoya: então eu fui enviado aqui pra garantir a proteção das crianças e tal, porque não sabem quem estourou a bomba e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí os policiais falaram assim, legal, pode passar.
Quando de fato ele adentrou na ilha de Utoya, os guardiões da ilha vieram falar com ele, eram 2 pessoas. E aí o guardião desconfiou, porque o Anders estava com 2 malas de armamento. Então o guardião pegou e falou assim pra ele, tipo, tá bom, legal, você é policial, quero ver seu distintivo. Nisso, o Anders ameaçou pegar o distintivo, ele falou, tá bom, vou te mostrar. Quando ele ameaçou pegar o distintivo, ele sacou a arma e matou os 2 guardiões, ficando assim com a passagem livre pra entrar na ilha. Nisso, gente, os adolescentes que estavam na ilha já tinham ouvido, né, o barulho dos tiros, e eles já... Mas assim, gente, eles não entendiam que era um tiro. E é por isso que eu falei que era tão importante entender o que é a Noruega. Porque aqui no Brasil, se a gente ouvir barulho de tiro, já vai estar todo mundo se jogando pelo chão, todo mundo tentando fugir. Só que lá não, gente, eles não escutam barulho de tiro. Eles acharam, muitos adolescentes depois relataram que eles acharam que se tratava de um teste, que estava acontecendo alguma dinâmica na ilha e que eles estavam sendo testados. Não passaram pela cabeça deles que tinha um atirador solto na ilha. Isso não passou pela cabeça deles. Então Anders, a partir do momento que ele teve que matar os guardiões, ele sentiu que o plano dele tinha ido por água abaixo, e aí ele mudou a tática. Ao invés dele fazer todos aqueles jovens escutarem ele decidiu entrar matando todo mundo. E aí, gente, tinha um grupo de 15 jovens, parece, dentro de uma cafeteria, uma lanchonete lá na ilha. E eles ouviram os barulhos, acharam esquisitos, e um grupo dentro deles falaram, a gente vai lá tentar ver o que tá acontecendo. Quando chegaram, o Anders já tava atirando, tentando matar todo mundo. Esse grupo de jovens voltou correndo pra lanchonete e falou, tem um atirador. Nisso eles ficaram desesperados, e aí o Anders apareceu na janela. E aí todo mundo ficou apavorado, só que como ele tava vestido como policial, ele pegou e falou assim, fica tranquilo, eu sou policial, eu tô aqui pra defender vocês. Quando eles se acalmaram, o Anders entrou pela porta e matou todo mundo. Então ele saiu, gente, fazendo o massacre dele. E isso é muito bem relatado no filme 22 de Julho, que tem na Netflix. Existe um outro filme sobre esse massacre, que é A Ilha de Utoya, que eu não assisti. Tô falando especificamente sobre as minhas pesquisas sobre o caso e o filme que eu assisti. E aí, gente, ele segue fazendo o massacre dele, matando quem ele via pela frente. Ele dava mais de um tiro pra garantir que a pessoa tinha morrido. Muitos adolescentes, eles se jogavam no sangue dos seus amigos, né, dos seus colegas, pra fingir que tinha morrido. E o Anders ia, mexia no corpo, dava outros tiros, só pra garantir que ele realmente tinha morrido. Então ele foi muito frio, gente. O massacre durou 72 minutos. 72 minutos. O Anders estava loucamente atirando e matando todo mundo que ele via pela frente. Então, assim, gente, foi um massacre em alta escala. No total, morreram 77 pessoas, 8 pessoas lá na capital em Oslo com as bombas que estouraram e 69 na ilha de Utoya. Estima-se que foram 319 pessoas feridas no total. E a gente foi terrível, tem uma parte que relata no filme que existia tipo uma prainha ali na ilha, né, que era um lugar onde tinha areia e dava pro mar, e era um barranco assim, né, que eles desciam, né, um morro, e aí as crianças começaram a fugir, alguns tentaram fugir nadando, e ele atirava nas crianças no mar, porque ele tinha feito curso de tiro, porque pra ter arma lá na Noruega, você precisa fazer esse curso. Então a mira dele era muito boa. E aí ele saiu matando todo mundo. E as crianças descendo ali por aquele morro, por aquele barraco, correndo na praia. E ele lá no alto da montanha, atirando loucamente, gente. Assim, uma tristeza que, meu Deus do céu. Eu vou usar essa pastinha aqui de sobrancelha da Diversa de sempre. Então eu assisti esse filme, gente. E é um filme muito pesado. É um filme que você fica assim com... Como é baseado em fatos reais, é um filme que você termina e você fica com aquele coração pesado, mas que retratou muito bem esse massacre. E aí, depois dele ter feito tudo isso, matado todas essas crianças, ter feito tudo o que ele fez, a polícia chegou e ele não mostrou resistência, ele se entregou aos policiais e ele quis deixar muito claro, gente, qual que era a intenção dele. Que ele realmente queria falar sobre o regime político dele. Ele deixou publicado não, né? Escrito, se eu não me engano, 1.500 páginas, gente. Falando sobre o regime de governo e sobre algumas associações que ele participava. Ele participava de um grupo de cavaleiros de alguma coisa. Assim, gente, o cara doidinho. Vou fazer contorno com essa paletinha aqui.
E assim, gente, não tem nenhum problema você não concordar com o regime atual. Isso acontece mesmo e é normal, gente. A vida é assim. Só que você organizar um massacre pra fazer as pessoas te engolirem na força do ódio, porque era o que ele queria. Ele queria que aquelas crianças, aquele grupo de adolescentes, entendesse ele na base do ódio mesmo. E acabou que não deu certo e ele saiu massacrando todo mundo. Sei que esse filme, O Toy, é contada por uma das sobreviventes, né? Uma menina que sobreviveu. E... ai, gente, que negócio pesado. E eu queria comentar sobre esse caso porque eu fiquei chocada. E eu achei que é um caso muito relevante. Eu tava assistindo o vídeo de uma norueguesa e ela fala sobre como isso marcou a história da Noruega e como isso ainda é falado, porque realmente foi muito chocante, como eu disse, um país de primeiro mundo, que acontecesse tudo isso. Ninguém esperava, gente. Quem esperava que do nada ia surgir um cara e ia realizar um massacre desse em massa e por aí ele ia ser distante, né? 40 quilômetros, até a polícia se ligar que tava acontecendo alguma coisa lá, gente, foi muito difícil, como eu falei, era uma ilha que não tinha sinal. E como que os policiais chegaram? Alguns dos adolescentes conseguiram falar com os pais. E aí os pais chamaram a polícia. Mas assim, gente, até a polícia chegar, demorou. Foram 1h e 12 minutos de massacre, gente. Vocês... meu Deus, eu não consigo, sabe? Gente, 1h e 12 minutos você ali vivendo o terror. Muitos se esconderam em barracas embaixo da mesa. Ele chegava e ele matava todo mundo. Ai, gente, terrível. Não consigo nem imaginar. Vou passar meu rímel e acabei. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Eu gosto de contar sobre casos criminais, mas eu gosto dessa pegada um pouco menos formal, como se fosse um bate-papo mesmo. Me deixem sugestões de outros casos que vocês gostariam que eu viesse comentar. Também deixe sua opinião sobre esse atentado, sobre esse massacre que aconteceu na Noruega. Então é isso, gente. Um beijo grande pra vocês e tchau!